nesta noite, que o teu poder venha se aperfeiçoar na fraqueza dele, Senhor, porque nós somos fraquinhos, pequeninos, meu Pai, mas o Senhor Deus que fortalece, o Senhor Deus que capacita, o Senhor Deus que dá a última palavra, Senhor da glória, porque a palavra vem do Senhor, meu Pai, aleluia. Somos apenas instrumento em tuas mãos, Senhor, que nesta noite o Senhor venha usar grandemente o teu servo, aleluia, que não seja ele a falar, mas o teu Espírito Santo a se revelar no meio da tua igreja, meu Pai. Derrama unção de adoração nesta noite, aleluia. Derrama unção, meu Deus, da tua palavra, Senhor, que o Senhor venha ser glorificado, meu Pai, nesta noite, nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Pode vir, pastor. Todos se sentar em nome do Senhor Jesus, Nazaré. Glórias a Deus, louvado seja Deus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Nazaré. Então abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Fala, Espírito Santo. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 18. Os que já encontraram, diga aleluia. Amém. A partir do verso 18. O verso 18 diz: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas de bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não fumarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e honra tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa, jovem. Vende tudo isso quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no céu os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: Quem pode se salvar então? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, pai, mãe, irmãos, mulher, filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Diga graças a Deus. Preste atenção, meus amados irmãos, nesta palavra. Se você observar, neste capítulo 18, nós temos aqui, louvado seja o nome do Senhor, uma conversa entre Jesus e um jovem príncipe. E eu não consigo ver um jovem príncipe, como se diz, sem recurso financeiro. Ele era príncipe porque era rico, mas esta riqueza deste homem estava impedindo de ele chegar até Jesus e consequentemente ganhar a salvação. É que a riqueza deste homem não estava sendo para a glória de Deus.
Esta riqueza deste jovem representava, aleluia, status pessoal nesta terra. E quando a pessoa coloca dificuldade para chegar até a casa de Deus, coloca, aleluia, problema na frente, sabe, cansaço, fadiga, para, na verdade, não ficar no culto, não ir para a igreja, e acha que Deus está se agradando, porque Deus é bom, aleluia. Eu quero informar neste momento que Deus manda você renunciar, que Deus manda que eu renuncie, que nós renunciemos. Ele sabe que você é pequeno, que nós somos pequenos, somos pó e cinza, mas mesmo assim Ele quer que nós renunciemos a cada dia um pouco mais. Louvado seja Deus. Ele olha para este homem e começa a responder alguns questionamentos, pois são muitas perguntas que são feitas, aleluia. Nós mesmos perguntamos a nós mesmos, certas vezes, algumas perguntas que nós não temos respostas. O crente pergunta a si mesmo, mas o crente às vezes não consegue responder às suas perguntas. E o crente muitas vezes pergunta a Deus também, e Deus não responde, às vezes sim, às vezes não, porque Deus escuta, mas Ele responde se quiser e quando quiser, e da forma que quer responder. E este homem pergunta a Jesus, quando é parado no meio do caminho, sobre a salvação, porque a salvação, irmão, como diz o Matuto, é algo muito fino. Tem gente, aleluia, que tem uma vida desregrada, sem Deus. Preste atenção, que Deus me usa mais pregando aqui. Então, o sujeito tem a vida só misericórdia, como diz o pregador, né? Um desmantelo. E quando morre, está no caixão, aí a família todinha fica o quê? Chorando. Aí esquece que o sujeito era desmantelado. Aí diz assim: Deus levou. Não se sabe para onde, né? Não se sabe que buraco a pessoa foi, porque a vida era um desmantelo. A pessoa não se converteu em vida. E a Bíblia vai dizer que nós temos que nascer de novo, ser uma nova pessoa. Então, se a Bíblia diz, assim como Jesus falou, conversando naturalmente com Nicodemos, dizendo que era necessário nascer de novo, senão não herdaria a vida eterna. Então não tem como alguém ir para o céu só porque a família todinha diz assim: Deus chamou, então Deus leve. Não é assim. Então Jesus, ele conversa com este jovem e começa o quê? A responder algumas dúvidas. E quanto à salvação, o Senhor Jesus foi muito claro. Ele começa a responder e dizendo assim: olha, se você renunciar, você herdará a vida eterna. E Jesus vai mais além. Se você quer ser meu servo, meu discípulo, você venda tudo que você tem, dê aos pobres, aí volte e me siga. Irmão, isso é muito difícil para muita gente. Tem gente, aleluia, que não dá nada a ninguém, que não dá um pão francês, sabe, de 4 dias, porque segundo ele, dinheiro é difícil, não dá. Como posso vender tudo que eu tenho para dar aos pobres, para ganhar a salvação? É difícil isso aqui. Mas quando eu olho para esse texto, eu vejo Jesus também dizendo assim: a salvação é gratuita, mas para quem quer a salvação? Eu aprendo quando eu olho para esse texto que Jesus está dizendo assim: eu posso salvar qualquer pessoa, e a salvação é pela graça. Mas tem gente que vai rejeitar. Se a salvação é pela graça, ninguém paga dinheiro para ir para o céu. Não tem como comprar o céu com dinheiro, mas é pela graça do Senhor. Porém, alguns não querem renunciar. E se a pessoa não renunciar, não tem como entrar na eternidade. Se você observar, a Bíblia diz em Deuteronômio: se quiseres, comerás o melhor desta terra. Sabe o que é isso? É uma condição. Ou seja, jovem, se você, jovem rico, em Lucas 18,
Se você quiser, você vai para o céu. Mas tem uma condição: se quiser. Por quê? Porque esse jovem rico, ele poderia escolher sim ou não. E quando o texto diz que esse jovem escuta a resposta de Jesus, logo ele o quê? Se entristece. Porque nós somos assim, a humanidade é assim. Se não escuta o que não quer escutar, aleluia, ainda que seja verdade o que se escuta, mas não é aquilo que você queria escutar, você se entristece. Muita gente vem para a igreja e quando escuta a pregação que não era aquilo que a pessoa queria ouvir, a pessoa fica meio entristecido. A pessoa se entristece, vai para casa como se nada, se Deus não falou. Mas se a pessoa vem para a igreja e escuta uma resposta, sabe? Aquela resposta que a pessoa queria escutar quando saiu de casa, aí a pessoa diz assim: ô culto bom, viu? Ô culto abençoado. Só devido a uma pergunta que a pessoa tenha guardado no coração, aí o pregador usado por Deus, coitado, aí falou, assim o culto foi uma bênção. Então o culto é uma bênção, seja Deus respondendo a pergunta do seu jeito ou não, porque todo culto é para Deus, é Deus falando. E aqui este homem, ele está presente diante de Jesus, mas o culto entre ele e Jesus, para ele não foi bom não, porque não tem como, Ana, alguém conversar com Jesus e ficar triste. Mas esse homem fica triste e vai embora. E a Bíblia não diz, Aldair, se esse homem se converteu depois ou não. Não tem como saber, mas creiamos que não. Tanto é que depois desse texto, mais na frente, a Bíblia não diz nada sobre ele. Digamos, suponhamos que este homem, ele tinha ido embora mesmo da presença de Deus, porque não queria o quê? Renunciar os seus bens materiais. Louvado seja Deus. Olha para teu irmão e diga assim: se você quiser, você será salvo, salva. Dependemos da graça de Deus, mas dependemos de nós para querer mudança de vida. Irmãos, você vai entender melhor agora. Você acha que Deus não me chamou para a obra? Sim, glória a Deus. Mas se eu não quisesse obedecê-lo e não ser pregador pela misericórdia do Senhor, eu aqui não estaria. Ou seja, você entendeu agora? Eu estou aqui se eu quiser. Eu posso ficar em casa, sim ou não? Eu posso ir para o céu se obedecer, mas se eu não quiser, eu perco o quê? O banquete de Jeová. A salvação é pela graça, mas quem rejeitá-la, automaticamente vai estar de fora do reino celestial. Ninguém é obrigado, aleluia, a pregar, não. Deus chama, ainda que pague um preço. Se não pregar, já que Deus chamou, tem que pregar. Mas se você não for pregar, paga um alto preço, mas não é obrigado. Ou seja, se quiseres, comerás, se quiser, não é obrigação, o melhor desta terra. Quando Paulo diz assim: ai de mim, porque para Paulo, o nome de Deus, era como se fosse uma obrigação pregar a palavra, fazer a vontade de Deus. Então para Paulo, que era uma pessoa consciente, para ele era uma obrigação, não é só um convite, sabe, vá se quiser. Não, para Paulo era uma obrigação fazer a vontade de Deus. Então este jovem aqui, ele o que? Tem a opção de escolher mudar de vida. Ele tem a opção de escolher ir para o céu ou não ir para o céu. Entenda uma coisa, meu irmão, você que é jovem, você que é avô, que é avó, você que é mulher, que é homem, você que é a igreja do Senhor, a tua bênção vem de Deus. Mas você tem, aleluia, que entender uma coisa, que você tem que querer ser abençoado. Você tem que tomar uma atitude, aleluia, de não só simplesmente ficar sentado, mas de lutar pelo que você quer. Porque Deus pode derramar aquilo que você precisa, sim, mas nós temos que querer aquilo que nós queremos. E não dizer assim: se Deus quiser vai dar certo, com o coração desmotivado. Não é assim. A bênção é gerada dentro de você. A bênção é gerada dentro do nosso coração. A minha esposa fala sobre o casamento,
e eu não falo muito sobre o casamento, mas hoje eu vou falar sobre o casamento. Eu era solteiro, e no meu coração eu quis, é opção minha, é minha opção. Eu resolvi, eu tomei uma atitude. Então dentro de mim, orando, eu dizia assim: Senhor, eu queria uma esposa crente, uma esposa, uma mulher de Deus. Ou seja, nasceu do meu querer. É como a salvação, é de graça, mas tem gente que está rejeitando, no coração rejeita, e por rejeitá-la não vai herdar esta vida eterna. A mudança que você quer na sua casa tem que começar dentro da casa, não, de você. Se você, meu irmão, quer arrumar uma mulher para se casar, você que é solteiro aqui na igreja, aleluia, então preste atenção a esta palavra. Você tem que querer, e esse desejo tem que estar onde? No seu coração. Tem que começar dentro de você. Mas existe, aleluia, algo muito forte que incomoda você para não pensar assim. A Bíblia diz que é uma luta muito grande entre a carne e o espírito. Do mesmo modo, você pensa em se casar, uma mulher de Deus, não de engano, mas de Deus mesmo. Mas o diabo diz assim: é mentira, é melhor você arrumar qualquer coisa aí, ficar solteiro, é melhor porque dá trabalho, vai te trair. Irmão, você tem que querer o melhor para você, porque Deus quer que você fique feliz. Mas para Deus te abençoar, você tem que começar a se motivar, você mesmo, a querer o melhor para a sua vida. E quando esse jovem ele rejeita a salvação, ou seja, no coração dele não tinha desejo de salvação, automaticamente ele vai embora. Sabe uma coisa, irmão? O que eu aprendo aqui é que tem gente que está contigo, sabe? É seu marido, é sua esposa, ou melhor, já foi seu marido, já foi sua esposa, já foi seu amigo, já foi seu coleguinha, mas não é mais. E diz assim: eu era teu amigo, eu era teu esposo, eu fui tua mulher, mas por causa disso, daquilo outro, ou de pessoa maldosa, fofoca, não somos mais nada. Não foi isso não, irmão. É porque a pessoa deixou se levar por algo dentro dele, dentro dela. É tipo assim: se você tem um amigo, e esse amigo hoje é teu inimigo, e diz assim: eu não gosto mais de você porque fulano de tal falou mal de, houve uma fofoca, uma intriga, aí nós nos separamos. Não foi isso não. Foi a pessoa que criou no coração, deixou-se gerar dentro dela um problema, um atrito entre vocês. Porque quem é amigo de verdade não deixa que problema de fora, exterior, venha o que acabar com o relacionamento de muito tempo. Foi a pessoa mesma que gerou, deixou ser gerado no coração algo que separasse, para que no mundo exterior viesse a se concretizar. Está repreendido. Vamos supor que eu separo da minha esposa. Ah, porque ela é chata, porque é feia. Não é não. É porque dentro de mim eu deixei entrar essa vontade. É porque dentro de mim eu deixei ser alimentado esse desejo. Está repreendido em nome de Cristo. É só para tentar tematizar aqui a mensagem. Entenda bem uma coisa: alguém que se adulterou, se prostituiu, que mentiu, que roubou, era de Deus, mas agora não é mais. Está longe da presença. Porque segundo ele, estava desempregado, sabe, cansou, aí foi motivado pelo cansaço. Não foi não. Foi motivado pelo desejo dentro dele. Esse desejo dentro da pessoa é muito forte. E quando o desejo começa a entrar, nós temos de novo, a opção, igual o jovem rico. A opção, pois temos o livre-arbítrio, temos a opção de alimentar o desejo, ou de o quê? Esbagaçar com os dois pés, esmagá-lo, ou então aceitar o desejo. Aleluia! Se você ouvir essa palavra aqui hoje, como está ouvindo, você tem a opção de esquecê-la daqui a 30 minutos, ou ficar o quê? Remoendo como uma ovelha faz. Quem é do sítio sabe que quando a ovelha come a ração de noite, passa a noite todinha o quê? Remoendo
quê? A ração, o oró, a mussuruca, o que for. Porque a ovelha que é ovelha tem que remoer aquilo que é pregado. Algumas pessoas, minha esposa, estão se referindo às pregações, amém por isso, né? Com relação à minha pessoa, de uns meses atrás. E eu fico feliz. Ah, irmão, o senhor pregou sobre isso há um tempo atrás. Eu me alegro, por quê? Porque apesar de eu ser um pouco esquecido, mas a igreja se lembra, ou seja, é ovelha que remoe, fica só remoendo assim, foi pregado sobre isso há um ano passado. Ah, eu me lembro, foi assim, isso é bom, isso é um bom sinal. Nós temos a opção de receber algo que é bom e botar para fora aquilo que não presta. Então a vida é de escolhas. Se você quiser, você pode arrebentar estando com Jesus. É uma escolha sua. Se você quiser, você pode ser um fracassado. Para ser um fracassado, começa o quê? Dentro de você, dizendo assim: eu não presto mesmo não. Fulano tem razão, é verdade, eu nunca cresço, eu não tenho prosperidade, eu não tenho oportunidade na vida. Isso é coisa do diabo, irmão. A Bíblia diz que quem está em Cristo, quem está, nem todos estão, mas quem está em Cristo, nova pessoa é. As coisas velhas se passaram. É porque antigamente eu mentia, mas se você não mente mais, então você hoje é mais do que vencedor em Cristo Jesus. O nosso caminho, o caminho que nós seguimos é Jesus Cristo de Nazaré. Mas as decisões que nós tomamos, presta atenção, o caminho que você está hoje é Jesus de Nazaré, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas as decisões que você, que eu, que nós tomamos sem consultar a Deus, pode definir a nossa vida daqui para frente. Então este jovem tinha o quê? A opção de definir a vida dele. Se você observar, minha irmã Ana, aqui não tem na Bíblia o que, irmão? Nem precisa ter teologia, basta ter revelação. Aqui não tem na Bíblia, não, Jesus ficou doidinho, volte, volte. Se você ficar, não diz não. Ah, você quer ir embora? Que vá. Aqui não diz, Jesus fala assim: vem embora, jovem, porque lá fora tu vai morrer. Não diz. Foi assim com aquele jovem que pediu as contas ao pai, o filho pródigo. Ele tomou uma iniciativa, não foi Deus que mandou não. Nós temos o livre-arbítrio. Então ele escolheu sair da casa do pai. E Deus não ficou assim: vai lá meu pai, vem aqui, não corra atrás dele não. Deixou ele à vontade. As pessoas podem receber bênção de Deus, porque do homem não vem nada. Mas ainda assim, nós temos condições de resolver muita coisa em nossa vida, agindo da nossa maneira. E eu quero informar nessa noite que Deus vê você fazer isso. Ele está vendo você fazer, decidir, pintar e bordar, adorando, sabe, criticando, mas Ele fica só observando. Aí quando você grita por Ele, Ele responde no dia que Ele quer, como quer e na hora que Ele quer responder. Mas Ele dá um sinal. Mas se você fizer tudo sem o quê? Gritar por Jesus, Ele permite. Tipo assim, jovem rico, e aí, já decidiu? E o jovem fica calado, vai embora. E Jesus não vai atrás correndo não. Jesus não vai atrás dessa ovelha correndo não. Sabia, irmão? É interessante isso. Ele deixa a pessoa ficar à vontade. O filho pródigo vai embora, mas o pai não corre atrás dele, diz assim: volte, não, vá à vontade. Mas se voltar eu recebo. Ou seja, tanto o jovem rico em Lucas 18, como o filho pródigo tomaram o quê? Uma iniciativa, e Deus deixou ele tomar. Eu vejo algo muito forte quando eu leio, quando eu medito a passagem sobre Judas Iscariotes. Judas foi outra pessoa que teve a opção de escolher tomar o seu rumo na vida. Sabia disso, pessoal? Porque a Bíblia não diz em canto nenhum que Judas estava o quê? Predestinado a trair Jesus. Não tem não. Havia entre os 12, um deles iria traí-lo, mas não tinha uma predestinação. Quer dizer, quando Judas nasceu,
Aí, então, esse aqui vai ser o ladrão e vai ser, não tem não. Havia entre eles 12. E aquele que fosse o quê? Chamado, digamos assim, pelo pecado, pela brecha, seria o que ia cair. E como Judas era tesoureiro, então a brecha dele seria o quê? Na área financeira. Sabe o que é isso, irmão? Se você, mesmo na igreja sendo crente, mas carrega uma vontade do mundo ainda de 5, 10 anos atrás, é nessa área que Satanás quer, sabe, entrar por ela e destruir a sua vida, a minha vida, de quem for. Então Judas era tesoureiro, pegava no dinheiro do ministério de Jesus. E quem não entende de Bíblia acha que Jesus não andava com dinheiro. Ele precisava de dinheiro, sim, porque era o ministério. E as pessoas o quê? Ajudavam o ministério de Jesus com o quê? Com pipoca, é? E as mulheres ricas, quem disse é a Bíblia. Eu só posso meditar nela, não foi o que eu escrevia não. Alguém escreveu que Deus revelou, não foi eu só meditar e pregar. Quem diz é aqui o texto bíblico, que as mulheres ricas, o quê? Sustentava o ministério de Jesus. E ali havia o que? Judas Iscariotes, mal sabia ele, que ele também ia tomar o quê? Uma decisão na vida, para mudar a sua vida para pior. Mal sabia ele. Por quê? Porque a Bíblia diz que o dinheiro, ou amor ao dinheiro, o amor, não é? Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então Judas tinha o que? Uma brecha, gostar de dinheiro. E ali o diabo percebeu. Eu imagino o diabo dizer assim: entre os 12, o mais fácil de cair é esse cabeludo aí, porque mexe com dinheiro, gosta disso, eu vou agir nesta área. Aleluia. Cada um de nós, se não vigiarmos, o diabo vê em nós, porque ele é espiritual, brechas que carregamos do mundo, se não vigiarmos. Se você brincou com 10 antes de ser crente, e agora é crente da igreja, o diabo lembra que você se agarrou com pessoas, puxou o cabelo no meio da rua, e vai dizer assim: eu vou tentar na contenda mesmo, porque essa pessoa era contendeira. É nessa área que o diabo quer, sabe, investir. Se você era um prostituto, sabe, a bagunça era feita, tinha 10 mulheres numa noite só, é exatamente aí que o diabo quer te pegar, porque ele sabe que você, sabe, gostava dessa área. Olhe para teu irmão e diga assim: fecha a brecha. Fecha a brecha. Diga para mim assim, diga todo mundo: fecha a brecha, irmão. Aplauda Jesus. Glória a Deus. A palavra é clara, meu amado. Nós recebemos de Deus a bênção, a vitória, mas se nós formos agir tomando decisões, o agir de Deus é inválido. Porque Deus queria salvar o jovem rico, sim, não é verdade? Mas ele não salva, porque este jovem tomou a frente da situação. Deus quer agir muitas vezes em vida de crente, só que Deus vê o crente resolvendo a sua própria vida. Então Deus deixa a pessoa resolver a vida, porque Deus, ele não é uma pessoa que oprime, que fica oprimindo. Não, Deus não oprime, Deus liberta, Deus consola. O opressor é Satanás. E quando Deus disse assim: Adão e Eva, não toque nesse fruto que é proibido, ainda assim Deus permitiu que Adão e Eva tocassem, se quisessem. Tanto é que tocaram. Ou seja, Deus estava vendo eles tocarem, mas mesmo assim não dizia assim: eu estou vendo, pare. Não, deixou tocar. Aí, como quem não sabia, ele voltou de 4 da tarde: Adão, cadê vocês? Como fosse inocente, sabia de tudo já. Então Deus, ele diz assim: não erre, mas quem quiser errar pode errar, ainda que o preço seja muito alto. Então o caminho que você está seguindo sozinho é perigoso, mas Deus está deixando. Mas se você disser assim: eu entrego o meu caminho ao Senhor, eu confio nele, e o mais ele fará,
Ele vai fazer. Mas se você disser isso, mas quiser agir por conta própria, não vai haver mudança na sua vida. A mudança em nossa vida começa a partir do desejo em nós mesmos. Começa a partir da vontade que está aí dentro de nós. Eu era solteiro, mais uma vez sobre mim, e eu tinha desejo de dirigir, de possuir um carro. E esse desejo estava onde? Lá fora? Não, dentro do meu coração. E concretizou-se. Realizei o desejo. Então nós temos que entender uma coisa: a bênção vem do céu, mas dentro de você tem que estar esse desejo. Tem gente que quer receber do céu vitória. Eu quero trabalhar. Deus me deu emprego. Vem para a igreja na quinta-feira, ore por mim, eu quero emprego. Aí quando chega em casa, aleluia, achando nós que esse desejo está no coração do crente, aí uma conversa de 10 minutos ele percebe, o crente não sabe o que quer. E aí, irmão, o trabalho? Não sei, eu acho que eu vou vender pipoca, vender guaraná, ou então não vou trabalhar agora não. Só que pediu oração já para o emprego e depois não sabe o que quer. Ou seja, tem um desejo que Deus abençoe do céu, mas na vida dele ou dela é só confusão. Não sabe o que quer, não sabe o que sabe. Nós temos que ter convicção do que queremos, e é essa convicção que está dentro de nós é que faz Deus, é o que faz Deus mover o céu ao teu favor. Como é que você quer namorar com a mulher de Deus, com uma mulher de Deus, e fica, sabe, cantando 3 ou 4 do mundo? Se você quer namorar com a mulher de Deus, no seu coração tem que estar este desejo, o desejo de se santificar e de esperar em Deus, esta mulher de Deus, e não viver no pecado, sabe, olhando, cobiçando, o que vier eu agarro, porque eu sou solteiro. Não é assim. Deus tem o melhor para você, mas Ele falou assim: se você quiser, não é obrigado não, comerás o melhor desta terra. Você da internet, não se engane, Deus quer te abençoar, mas você tem que querer ser abençoado. Você tem que querer vitória, e para querer vitória tem que ter esse desejo dentro de você. Aplauda Jesus Cristo. Só para encerrar, Judas Iscariotes, ele consegue o quê? Ele atinge um pecado, um escândalo. Ele traz Jesus por dinheiro, por moeda. Só que antes de trair Jesus, no coração dele já tinha